Sim. E isso é que se chama desenvolvimento pessoal. Você vai ter uma noção do que eu preciso desenvolver no rol de coisas que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo, sim, que é diferente do seu. Sim. Então, isso faz com que você entenda a direção na qual você tem que tocar a sua vida. Sim. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui, neste podcast, eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Nós estamos aqui para dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa parte 2 dessa conversa no quintal. E se você ainda não viu a parte 1 com esse mesmo tema, procure no nosso canal do YouTube ou na página do Facebook, que essa conversa começou lá. E é legal de ver. Se você já assistiu a primeira parte, então vamos logo para a segunda parte. E essa questão assim, né, quando vem esses obstáculos aí, né? A gente tem que aprender a conviver com esses obstáculos e tentar transformá-los em um desafio para a gente seguir em frente. Olha, Vaninha, a gente, para evoluir, a gente precisa sempre estar indo do ponto A ao ponto B. Acontece que a gente tem que se desafiar a isso. Eu quero andar em direção àquilo, então eu tenho que transformar os obstáculos em desafios que são meus. Porque do momento em diante que eu transformo aquilo em desafio, eu me sinto impelido a ir atrás dele. E também, se sou eu que estou sentindo impelido a ir, automaticamente eu começo a ter que conviver com uma transformação em mim. E essa transformação é necessária para que eu evolua até o meu objetivo. Então eu tenho que ter coragem, determinação, perseverança, é saber que eu vou estar ali batalhando por aquilo ali sempre, não é uma coisa que eu vou conseguir num dia só, porque aquele objetivo é grande, e várias outros temperos, né, outros condimentos humanos que eu vou ter que ter em mim ou desenvolver para poder alcançar o que eu desejo. Eu anotei alguns aqui, ó, e isso tudo, esse pensamento positivo, perseverança, coragem, tudo isso, ele vai estar a motivação, né, Vaninha, diária, você tem que ter um motivo para. Tudo isso junto se chama autoconhecimento. Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais eu vou conseguir juntar todos esses ingredientes dentro de mim, me transformando naquela pessoa que é capaz, sim, de vencer os obstáculos para chegar no meu objetivo. Sim. Então, esse desenvolvimento desse autoconhecimento é uma coisa que cada um de nós tem um caminho para buscar. Algumas pessoas buscam ele pela fé, outras pessoas buscam ele em livros, em filmes, sim, em cursos, entendimentos diversos. Verdade. Mas o mais importante é a pessoa entender que ela tem que se desenvolver, porque igual ela está hoje, talvez ela não chegou lá justamente porque ela não está pronta para tal. Então, à medida que ela for desenvolvendo esse caminho, esse grande trabalho, no dia a dia, vai fazer com que ela ande até o objetivo. E, na realidade, assim, todo qualquer caminho que a gente segue, que a gente faz, toda qualquer mudança na vida da gente, né? Todo qualquer desafio gera medos às vezes, né? Quase sempre, né, Vaninha? Você acha que esse medo pode impedir a gente de alcançar esse sucesso? O medo é natural, né, Vaninha? Quem não sente medo é inconsequente, ou seja, ele não tem medo das consequências. Na verdade, ele não pensa nas consequências e aí se torna até irresponsável. Porque o medo, originalmente falando, ele está ali para nos proteger. Então, evolutivamente falando, o medo foi instalado em nós para que quando surgisse algum problema, por exemplo, um leão, um tigre apareceu de repente na sua frente e ele quer te comer. Então, para que você salve a sua pele, continue vivo, você tem que fugir. E a explosão que dá dentro da gente, ela é acionada pelo medo. Aquela explosão de energia, sim, é o medo em que aciona ela. Porém, nós evoluímos e começamos a ter medo das situações. É um medo mais pensado. Você vê a situação e começa a temer essa mudança,
todas essas situações. Sim. Isso aciona várias coisas dentro de nós. O problema, Vaninha, é que a gente precisa aprender a administrar o medo. Então, quando a gente fala, tenha coragem, é porque a pessoa precisa aprender a combater o medo, não totalmente. Porque ela precisa de um pouco de medo para gerar um respeito. Sim. Então, na verdade, o equilíbrio está ali entre a coragem, o medo e o aprender a respeitar. Então, se você tem uma situação que você aprendeu que ela é perigosa, por algum motivo, sim, você tem que tentar entender por que é que você acha ela perigosa. Do que eu tenho medo, afinal? E, eventualmente, se forem situações diárias, assim, por exemplo, em relação a um emprego, você não está correndo um risco de vida, igual fosse de um leão. Sim. Então, o medo se justifica menos. O que você teria que fazer nesse caso é estender uma espécie de rede de proteção. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu queira largar o meu emprego para poder empreender, montar uma loja, uma coisa. Como que eu poderia? Mas isso gera medo. Como que eu poderia tirar ou administrar melhor esse medo? Inclusive, nesse exemplo, eu fiz isso. Eu administrei esse medo me desenvolvendo para ser dono de loja, sim, aprendendo a vender, aprendendo a me comportar como dono, vendo toda uma estrutura que um dono precisava saber para poder ter uma loja e administrar uma loja, mas enquanto isso eu mantive o meu emprego. Sim. À medida que eu fui me desenvolvendo nesse campo, eu estendi uma rede de proteção, chegou uma hora que era possível de eu sair do emprego e saber que se precisasse, eu tinha uma rede de proteção esticada ali, que não me deixaria cair ali naquela situação. Sim. Então, eu já tinha todo um rol de coisas que poderiam me sustentar, tinha ali um dinheirinho guardado para me sustentar por um período aí de 1 ano. Sim. Então, assim, se os negócios não fossem bem, eu tinha como comer. Tinha um escape, né? Tinha um escape. Então, tudo isso é administrável. No fundo, o respeito às situações e o medo tem que estar ali equilibrado. Porque quando você não tem medo nenhum das situações, aí já é uma outra situação onde você está inconsequente. Como eu disse agora há pouco, inconsequente é aquela pessoa que não mede as consequências. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui de inconsequente. Uma vez, eu estava em São Paulo e eu tenho um tio que é muito corajoso. E ele tinha, não sei se ele tinha tomado uns golos ou alguma coisa assim, nós fomos atravessar a Via Anchieta, eu estava com a minha família na época, os meninos pequenos, e tinha também a filha dele e tal. E a Via Anchieta é muito movimentada, é uma via de altos trânsitos, onde os carros andam rápido. Sim. E nós queríamos atravessar, então a gente chegou na beira da Via Anchieta, esperamos aí 1 minuto, não deu 2 minutos. Ele, vamos atravessar logo. E foi dentro da via, entrou dentro da via e fez assim com a mão, e os carros freando assim, você vai cantando pneu, saindo até aquela fumacinha no pneu, e ele com a mão assim, o carro aproximando, e ele falando assim, pode passar que ele vai parar, pode passar que ele vai parar. E aí o carro veio, quando chegou perto, conseguiram parar. Eram uns 8 carros que estavam vindo. Então, foi um risco, todo mundo parou e nós atravessamos, de medo. Nossa. Atravessamos ali correndo porque não sabia o que fazer, porque nós não esperávamos que ele fizesse isso. Isso, para mim, foi um ato de inconsequência. Eu gosto muito desse tio, ele é muito legal com a gente, é um tio que participa bastante, mas nesse momento ele foi inconsequente, porque o risco de o carro bater nele e jogar ele longe, e estragar o passeio todo e acontecer uma coisa muito ruim que ninguém queria, foi muito grande. A chance maior era de acontecer isso. Por sorte, os carros conseguiram frear, viram ele fazendo isso e tudo deu certo. Mas foi um momento de inconsequência. Então, a falta de medo dele fez com que ele fosse inconsequente. Isso eu não indico da pessoa fazer, não. Inclusive, muitas pessoas morrem por isso, né? Por essa falta de medo aí, essa inconsequência, como você diz. Vai lá e fica desafiando. Briga e sem necessidade. Sem necessidade. E acaba morrendo. Vai acontecendo coisas daí. A pessoa pensa que domina a situação, mas a situação escapa. E é aí onde está o grande risco, o grande perigo de você ter situações irreversíveis às vezes. Porque nesse exemplo, se um carro bate nele lá e joga ele longe e mata ele, por exemplo, não teria o que nós fazermos. Simplesmente lamentar. Verdade. Então, é o tipo de coisa que a gente não aconselha que a pessoa haja dessa forma. Sim.
Aqui você fala que a coragem é a resistência do medo, né? Então, todas as vezes em que eu tenho coragem, eu estou dando ao medo alguma resistência, estou freando um pouco o medo. Eu, por exemplo, tenho muito medo de altura. E aí muitas vezes eu tive que ter coragem para, por exemplo, andar de helicóptero, saltar de paraglider, meio que desafiando. Sim. Mas eu faço isso dentro de um equilíbrio onde eu desafio com pessoas e situações competentes. Por exemplo, eu antes de entrar nesse helicóptero, eu olhei, apesar de que eu não entendo nada de helicópteros, mas eu olhei ele voando antes, vi se as pessoas que estavam ali, a gente consegue identificar mais ou menos o grau de habilidade que a pessoa tem, se ela está familiarizada, como que é, esse tipo de coisa, né? Quando eu fui saltar de paraglider também, eu fui olhando por uma revista, um lugar onde me indicavam que as pessoas eram profissionais daquilo. Por quê? Porque isso me dava segurança. Então eu não fui inconsequente, vou lá no primeiro que aparecer e vou pagar baratinho para ir. Não. Como eu estava no meu limite e ia entregar a minha segurança para alguém, Sim. então eu tive muito mais cautela. É aí que está um pouco do embasamento da minha coragem também de fazer isso, né, Maria? Porque para você ter coragem, você tem que estar embasado em alguma coisa. Então, para você resistir ao medo, é importante você tentar, pelo menos, estender essa rede de proteção dentro da situação que você pode, para você se sentir o mínimo seguro e ir adiante. Porém, aí também entra um outro perigo. Sim. Quando eu falei você se sentir seguro, existe um outro lado da moeda. Porque uma coisa que está segura, ela também está presa. Se você deixar o medo indo só para o lado da segurança, você vai estar o tempo todo preso. E se você está muito presa na situação, você não evolui e, consequentemente, não chega no seu objetivo. Sim. Porque pensa bem, se você tem um objetivo de comprar aquela casa que eu falei agora há pouco, e surgiu ali no meio do caminho, eu tinha um objetivo aí de 2 anos, por exemplo, surgiu no meio do caminho uma mudança de cidade que vai fazer com que eu ganhe o dobro. Poxa vida, se eu tiver muito medo, às vezes eu não vou lá nessa outra cidade e passo a não ganhar o dobro, e um outro amigo meu de trabalho, que às vezes nem era tão preparado assim, vai na promoção e por medo eu não fui. E aí então eu acabei, digamos, atrasando a compra da minha casa, que eu poderia contornar e ir lá adiante e fazer essa compra com menos tempo, ou de uma forma mais segura, mais tranquila. Então a gente tem que ter medo e achar um equilíbrio ali. Por isso que eu falei do medo e do respeito. Sim. Porque se a gente só ficar na segurança, segurar é prender. E prender é estar preso. Então se você tem muita segurança, Você não caminha, né? você também está preso. É. Em qualquer situação. Uma palavra puxa a outra e uma situação remete a outra, entendeu? Sim. Então esse controle desse medo é totalmente ligado ao conhecimento, ao desenvolvimento pessoal. Né? Esse embasamento que a gente tem, esse desenvolvimento como pessoa para você alcançar os seus objetivos, porque vão ter momentos e situações que você vai sentir medo. Sim. Mas aí é onde está. Você tem que aprender a medir em relação a você mesmo o que é importante para você e aí dar o passo. Sim. E depois de dar o passo, tentar não ficar se lamentando ou voltando para trás ou alguma coisa desse tipo. É ir adiante e confiar de que o processo é esse mesmo, que você tem que caminhar nessa linha, nesse caminho, para chegar onde você deseja, ao sucesso, ao seu objetivo. E falando em relação a esse medo, que você tem uma fala que você fala assim, para resultados, pense, frequência primeiro e depois excelência. Eu gosto Explica muito... essa frase para nós aí. Eu gosto muito dessa fala, Vaninha, porque é o seguinte, quase sempre, quando a gente está com um objetivo sendo desenhado, a gente pensa na realização dele, sente aquele gostoso que eu comentei, mas a gente não pensa em quantas vezes eu vou ter que fazer até eu dominar aquela situação. Sim. Tem uma curva de aprendizagem e, além disso, a frequência que vai fazer com que eu tenha a massa necessária para chegar lá. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui numa pedreira e vi um cara cortando uma pedra, batendo lá uma ferramenta, Sim. tipo uma machadinha. E é engraçado que ele bateu uma vez, bateu 2 vezes. Ele não estava batendo com muita força. Não, ele estava batendo normal.
bateu uma vez, bateu duas, e eu fiquei olhando que do lado dele tinha um monte de pedras bem lisinhas, montuadas assim. Eu fiquei, como eu estava com tempo e eu gosto dessas coisas, eu fiquei olhando. Bateu uma vez, bateu duas vezes, e foi batendo, batendo. Ficou lá uns 7, 10 minutos só batendo ali, tranquilo, sem pôr muita força, e batendo cada hora um pouquinho deslocado um lugar do outro. Quando foi daí a pouco, aquele bloco de pedra soltou uma parte retinha, tipo uma lajota. Sim. Grande ali, de 1 metro quase. Então assim, a gente se assusta porque ela se alinhou e cortou exatamente ali na direção onde ele tinha dado muitas batidas. E aí tem um segredo ali, porque ele bateu, a frequência dele fazendo aquilo ali, qual foi a pancada que quebrou, cortou aquela pedra exatamente ali onde ele queria? Na verdade foram todas, porque a primeira cortou um pouquinho, na segunda estremeceu mais um pouquinho, na terceira e na quarta e assim por diante, foi estremecendo, estremecendo, sempre numa direção, e aí foi com determinado momento, né, ele bateu, não mais forte do que as outras vezes, e ali ela ruiu ali e caiu exatamente onde ele queria. O corte bem lisinho. Então ele estava lapidando aquela pedra, batendo várias vezes ali. Então isso é importante, porque no dia a dia, Vaninha, essa frequência é que gera a excelência de você chegar aos resultados. Se você quer, por exemplo, aprender a dirigir, aprender a nadar, qualquer dessas coisas que a maioria de nós já aprendeu, você teve que ter primeiro uma frequência para depois entender, se eu fizer assim é melhor, se eu fizer assado é melhor. Sim. Então é a frequência que gera a excelência. Mesmo que em muitos momentos, quando você estiver fazendo, você não está entendendo muito da coisa. Às vezes você entra numa situação, não está entendendo muito, tem que até fazer uma espécie de checklist, falando mentalmente, olha, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, para depois se sentir à vontade. Engraçado essa situação de checklist, Vaninha. Essa frase me ajudou muito quando eu tirei carteira. Eu me lembro de eu sentado no carro para tirar a carteira e pensando, bom, eu tenho que olhar 5 coisas, tal coisa, se tem uma seta, se entra aqui, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Cada movimento que eu fazia, eu tinha um número de ações que eu tinha que executar, por exemplo, estacionar, para tirar o carro, número de itens que eu tinha que executar mentalmente para poder fazer aquilo. Então eu fiz uma espécie de mapinha. Isso mostra para mim hoje que naquela época eu fiz tudo meio que como um robô. Fez uma coisa, depois outra, depois... Eu não tinha dominado toda a situação. Sim. Hoje sim, eu estaciono, eu nem vejo quantos movimentos eu fiz porque eu já incorporei. Mas na época eu ainda estava ali, naquela sequência, assim. Mostrou para mim que quando eu tirei carteira, eu ainda estava verde, comparado ao hoje. Tanto que eu já desenvolvi. E não foi só eu, né? A maioria das pessoas todos nós faz assim, né, Vaninha? Esse exemplo cabe também na corrida que eu faço, né? Quando eu comecei caminhando, para depois começar a correr. Eu me lembro uma vez, da respiração. Quando a gente se encontrou, eu me lembro uma vez que você comentou comigo que tinha corrido, me parece. Primeiro dia que você correu. Primeiro dia você correu vários quilômetros, 10, né? E aí depois ficou uns 2, 3 dias assim, sem se aguentar. Porque o corpo estava todo dolorido, quer dizer. E eu ainda me lembro que eu comentei assim, nossa, Vaninha, é legal, mas cuidado, você vai sofrer alguma coisa assim, você exagerou. Porque no primeiro dia já correr 10 quilômetros, então assim, e aí você teve que passar por aquilo e hoje você é experiente. Se você ou alguém seu for correr, você já vai falar, olha, vai com cautela, o primeiro dia 2 ou 3 quilômetros só e tá bom. Então quando eu fico muito tempo parada, eu já começo caminhando primeiro, para depois começar a correr. Readaptar. Porque depois dessa que eu passei, não quero passar outra não. Misericórdia. Aí vem a questão de desenvolver hábitos. O que isso tem a ver também com essa questão do medo, coragem, excelência? Mais de 50% do que nós fazemos, mais da metade, são hábitos que nós desenvolvemos. Sejam eles bons, que a gente chama de vício, né? Sim. Ou sejam eles, desculpa, o contrário. Hábitos bons são hábitos. Sim. E hábitos ruins é que são vícios, né? Sim. Então, quando a gente desenvolve um hábito que é considerado bom, a gente chama de, se ele for bom, é um hábito, é gostoso. E se for ruim, nós chamamos de vício. Porém, tudo são hábitos, maus ou bons. E mais da metade do que nós fazemos é assim. Então a gente precisa aprender a desenvolver esses hábitos, direcionando para o que a gente quer.
Então, por exemplo, se eu costumo procrastinar, que é enrolar ali, ficar só assistindo TV, sem fazer nada, e quando eu vejo a noite passou ali, e chegou outro dia, eu trabalho e penso, não, hoje eu vou fazer aquele trabalho de organizar aquele guarda-roupa, fazer alguma coisa, um estudo profissional, qualquer coisa que eu almeje, e eu acabo sentando na frente da TV por 5 minutos e se transformam em meia hora, depois em 1 hora, e quando eu vejo, fiquei mais uma noite ali, sentado e assistir um filme e tal, uma coisa que não me evoluiu em nada, porém aconteceu aquilo a semana toda, o mês todo, às vezes até o ano todo, e eu não evoluí. Tudo por hábito. Então, qual é o momento em que eu tenho que me cuidar? Aquele momento em que eu sento ali para descansar 5 minutos. Achar uma maneira de eu desviar desse momento vai fazer com que eu não entre naquele hábito. Sim. Então não entre, nesse caso do exemplo, nesse vício. Então eu direciono para um outro caminho as minhas energias e aí eu consigo às vezes evoluir. Por exemplo, ao invés de eu sentar para assistir, eu falo, bom, eu vou ler desse material que eu preciso estudar somente umas 2 ou 3 páginas. Aí você lê 1 ou 2 páginas, quando você vê, você se inseriu ali, daqui a pouco você ficou 1 hora ali, conseguiu estudar simplesmente porque você começou. Sim. Então, tudo isso que eu estou te falando são modos de chegar a um hábito. E tem um livro, Vani, que eu li que me ajudou muito nisso, que chama Hábitos Atômicos, que ele ensina como que você faz para atrair os hábitos bons e empurrar para longe os ruins, que são os vícios. E ele mostra que, o principal desse livro, ele mostra que você tem que fazer todos os esforços para facilitar a entrada nos hábitos e dificultar a entrada nos vícios. Então, por exemplo, se você quer fazer ginástica, coloque uma roupa de ginástica bem à sua frente, para quando você chegar do seu trabalho, a roupa já está ali, você já pega ela, já coloca e vai. E se for, por exemplo, um vício de fumar, que vocês querem largar, então você tem que tentar, se era um cafezinho que você toma e esse cafezinho dispara um gatilho que faz com que você fume, evite o café. Evitar o café é mais fácil do que evitar o cigarro. Sim, sim. E aí você evita um e, consequentemente, evita o desencadeamento de todo aquele caminho. E esse livro explica em detalhes o que você tem que fazer exatamente. Ele ajuda bastante. Eu recomendo esse livro, inclusive. Sim. E você deu um exemplo aqui de um farol de carro. Esse exemplo do farol tem a ver com esse direcionamento para o sucesso? Em que sentido? Sabe o que acontece, Vaninha? Eu gosto de falar também sobre esse exemplo pelo seguinte. Muitas vezes a gente olha lá longe onde a gente vai e não sabe qual é o contato, o momento em que eu tenho de contato com o que eu estou vivendo. Então, por exemplo, eu faço alusão do que a gente está vivendo com uma viagem longa. Então vamos imaginar que você vai viajar 1000 quilômetros. Sim. Você não sabe como que está aquela ponte chegando lá no quilômetro 950. Você não sabe. Mas você almeja a cidade, aponta a direção e começa a viagem aqui. Só que essa viagem é muito longa, fatalmente você vai passar por dia, por noite, por ponte, por estrada, por semáforo, são várias situações. Sim. E quando você estiver na situação de noite, você vai acender o farol e olhar somente onde o farol está iluminando. O farol seu, ele não vai iluminar ali muito longe, a meia hora adiante, não. Ele vai iluminar só um trecho pequeno ali, onde você vai passar nos próximos minutos. Então, a ideia aqui é comparar esta viagem com o momento presente seu. Então você tem que apontar a direção, mas não adianta ficar muito preocupada. Será que aquela ponte lá vai estar à direita ou à esquerda? Será que eu vou virar lá na hora que eu estiver chegando? Vai ter o semáforo e ele vai estar verde ou vai estar vermelho? Você não pode ficar pensando nesse nível de detalhes. Você tem que ter uma direção, que é o seu objetivo, eu estou indo para lá, porém eu vou conviver e passar bem agora. Porque o carro está vivendo o momento aqui, colocando os pneus no chão, nesse instante, nesse local. Ele não está atritando o pneu no chão lá. Sim. Se tem um buraco, não interessa isso agora. Então eu tenho que tentar conviver melhor, levando o carro no momento 2, no momento 3 e a cada momento, e aí eu vou me deslocando por essa estrada, se preciso for acende o farol e olha somente onde o farol está iluminando, só aquele período. E assim você vai se desenrolando até que você chegue eventualmente
lá no seu destino, que é bem longe, a 1000 quilômetros daqui. Então, passaram-se todos esses obstáculos e você conviveu com cada um deles a seu tempo. Você não ficou hoje, aqui, agora, preocupado se o semáforo lá na outra cidade, lá longe, estará aberto ou se estará fechado. Então, essa é uma situação que a gente acaba aprendendo a entender que eu tenho que desenvolver um sistema. Para mim é importante eu focar hoje, o que eu posso fazer hoje para me aproximar daquele objetivo. Sim. Aí sim eu vou estar tanto com foco olhando lá longe, quanto conseguindo conviver aqui. E esse sistema vai fazer com que eu me sustente nesse caminho. Porque se eu me descuidar de agora, ao passar num quebra-mola, ou tinha um buraco na estrada e eu não ver, porque eu estou olhando lá longe só o objetivo, passei nesse buraco, capotei o carro e não chego lá adiante. Sim. Então é muito importante eu ter atenção no que eu estou fazendo, que vai me levar lá longe. Essa é a lição do farol do carro aí, que eu sempre volto a ele aí. É onde a gente volta lá naquele ciclo, Vaninha, de positivismo, onde tem o autoconhecimento, onde tem ali a coragem, a determinação, toda uma fala, toda uma consciência do seu eu, de quem é você e do que você está fazendo. Seja ele um objetivo pequeno, comprar um carro, aprender a dirigir, alguma coisa assim que é importante, mas é momentânea, ou um objetivo grande de vida, que é, sei lá, desenvolver um filho seu, que é um objetivo longo prazo, que é ter uma casa, que para o brasileiro principalmente, quase sempre é um objetivo de vida, né? Tem pessoas que andam a vida inteira para poder ter uma casa. Então é importante tudo isso, a pessoa conseguir ter esse foco a longo prazo. Acaba que esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, ele é primordial para a gente conseguir alcançar esse sucesso, né? Chegar trilhar nesse esse sucesso. caminho, né? Porque se você tiver autoconhecimento, você vai ver o que você precisa ter o desenvolvimento. Sim. E isso é que se chama desenvolvimento pessoal. Você vai ter uma noção do que eu preciso desenvolver no rol de coisas que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo, sim, que é diferente do seu. Sim. Então, isso faz com que você entenda a direção na qual você tem que tocar a sua vida. Sim. Porque, na realidade, o caminho do sucesso não é o mesmo para todas as pessoas, né, Ailton? É. As pessoas desejariam que tivesse uma fórmula, né? Uma receita ali pronta para o sucesso. Só que não dá para ter. Por quê? Primeiro, porque sucesso é diferente em cada momento da sua vida e em cada situação e para cada pessoa. Sim. Eu digo em cada momento porque quando você tinha, por exemplo, 3, 5 anos, quando você tem essa idade, sucesso é você ali aprender a comer, aprender a ir no banheiro, são, sim, coisas básicas, aprender a andar, sim, aprender a falar, coisas super básicas. Ao passo que quando você cresce e tem lá 15, 18 anos principalmente, sucesso pode ser, por exemplo, aprender a dirigir, ter muitos amigos legais, sim, ser ali o núcleo da turma, se sentir assim, com pessoas, né? Se sentir parte ali daquele grupinho, né? Essas coisas são consideradas sucesso. Sei lá, aos 30 anos, sucesso é você começar a ter seus filhos, a ter sua casa, a ter algum sucesso financeiro. Sim. Então vai mudando ao longo da vida, né? E também de pessoa para pessoa, porque nem todo mundo quer a mesma coisa. Então por isso que não existe uma receita. Sim. A única coisa que a gente pode falar para a pessoa é que a cada vez que você se joga em uma situação, é como se fosse um passarinho que está aprendendo a voar. Ele tem que conhecer, tem que se basear muito mais na coragem que tem dentro dele do que no ato de saber voar, porque ele não sabe voar ainda. Verdade. Então ele tem que pular nas asas dele mesmo, confiando, ou seja, ele tem que ter coragem e se jogar nas suas asas para poder aí aprender a voar. E se ele não tiver essa coragem, ele não vai aprender nunca a sair do ninho. Verdade, né? Verdade. Aí você finaliza com uma frase muito interessante que eu queria que você falasse para nós. Sucesso é uma estrada que nós vamos construindo e moldando específica para cada um de nós, à medida que nós vamos enxergando o nosso caminho, e aí entra o autoconhecimento, sim, e entendendo mais a nós mesmos. Então,
sucesso na minha cabeça são várias coisas. Na sua cabeça são várias outras coisas. Diferentes, Algumas delas podem coincidir. Comprar um carro Sim. é sinônimo de sucesso tanto para você, quanto para mim, quanto para várias outras pessoas. Comprar uma casa. Mas tem muitas coisas que é sinônimo de sucesso para mim, mas que não é para você. Por exemplo, eu tenho essa jornada do Manual de Gente. Sim. Então, para mim faz muita diferença e eu me sinto indo em direção ao sucesso enquanto estou desenvolvendo o Manual de Gente, dando aula, ensinando pessoas, Sim. fazendo essa live aqui, várias coisas. Mas tem muita gente, Vaninha, que detestaria fazer isso. Onde está embasado tudo isso? No autoconhecimento. Sim, O verdade. tanto que eu conheço de minha pessoa me remete a isso. Por isso que eu gosto dessa frase da estrada, que eu vou construindo à medida que eu vou me conhecendo. Verdade. Eu começo a ver o que é importante para mim. Se minha existência acabasse agora, o que iam contar sobre mim era uma das coisas que eu queria que falasse, era justamente sobre isso. Sobre, puxa, ele gostava de ensinar pessoas, ele gostava disso, daquilo. Não que eu pretenda não estar aqui, não existir mais, pelo menos a curto prazo, né, Vaninha? Sim. Estou lutando aí para poder realmente continuar a minha vida. Como você sabe, estou fazendo um tratamento de câncer e tudo mais. Mas indiferentemente disso, essa construção ela é diária. É como se eu colocasse todos os dias um tijolinho ali em direção ao meu sucesso, buscando para mim a minha melhor versão de mim mesmo. Sim. Então, é esse raciocínio final, vamos dizer assim. Sim. Eu quero te agradecer mais uma vez, né? Estamos chegando no final de mais uma live, né? Quase escurecendo Quase. já, né, Vaninha? Estamos aqui quase no escuro. Verdade. Mas é isso aí. Qualquer dúvida, mande as perguntas pra gente. No e-mail eu@manualdegente.com, que teremos o maior prazer em responder, não é isso aí? Verdade. Um abraço Até mais. e até mais.